Mateus 3,16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem minha alma tem prazer. Quem falou isso, irmãos? Deus. Quem concorda comigo que foi Deus que falou isso a respeito de Jesus? Esse é meu Filho amado, em quem a minha alma tem prazer. Aí no 4 fala sobre a tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, ou seja, o Satanás, disse: se tu és o Filho de Deus, manda essas pedras se tornarem pão. Aí pula para o 6 agora. Ele disse: se tu és Filho de Deus, lance-te daqui para baixo, porque está escrito que aos anjos dará ordem ao seu respeito, para tomar-te nas tuas mãos, para nunca tropeçares em coisa alguma. Depois da criação ali no Éden, em que ele falou assim: façamos o homem. Esse foi o momento em que os três se reuniram na terra de novo, o Pai, o Filho e o Espírito. Em que Jesus, como Filho, vem o Espírito simbolizado por uma pomba, e a voz de Deus se faz notar. E fala assim: Deus descendo ali, deixando bem claro para a humanidade toda qual era a identidade de Jesus. O próprio Deus fez menção dele e falou: esse é o meu Filho. A identidade dele é de meu filho, que eu amo, em quem a minha alma tem prazer absoluto. Se compraz nele, tem muito prazer nele. Então agora o Senhor estava aqui colocando a identidade de Jesus, informando para Jesus como homem qual era a identidade dele, informando para as pessoas que viam também qual era a identidade de Jesus. Mas você nota que logo em seguida, logo Jesus acaba de receber uma identidade de filho, em que o Senhor fala: é o meu filho amado. E as duas primeiras perguntas que o tentador, depois que Jesus sai da água ali, faz para Jesus são quais? Se você é filho mesmo, transforma uma pedra em pão. E Jesus fala: não só de pão viverá o homem, mas toda palavra que vem da boca de Deus, aquela coisa toda. Aí depois ele leva Jesus no pináculo do templo e fala assim: se tu és mesmo filho de Deus, você vai pegar e vai se jogar daqui. Sabe o que o diabo queria fazer ali, irmãos? Satanás queria colocar uma interrogação na identidade de Jesus. Jesus acabou de receber uma informação do Pai de que ele é o Filho amado, como homem. E agora o diabo vem falando: vem cá, será que você é filho mesmo? O diabo quis dizer para ele: me prova que você é filho mesmo. E prove para você mesmo que você é filho mesmo. É isso que o diabo estava falando com Jesus. Recebeu informação acerca da sua identidade. E agora o diabo vem tentar botar uma interrogação, uma dúvida na cabeça de Jesus. E irmãos, eu não sei se você já teve o desprazer de passar por isso que eu vou falar aqui. De se perguntar acerca das coisas que o Senhor já falou com você. Que você é, o que você vai fazer, ou de onde você vai chegar. Não tem quando você se pergunta. Tem gente que entrou num estado pecaminoso tão sinistro que fala: será que Deus me ama ainda? Você está sendo atacado pelo diabo. Você está sofrendo um ataque de Satanás na sua mente. Quando você pensa: será que tem jeito para mim ainda? Será que eu posso ainda? Mas o pecado que eu pequei é tão terrível, será que eu posso ainda? É o diabo colocando uma interrogação, uma dúvida na nossa mente e na minha mente. Então aqui, irmãos, o diabo queria tirar de Jesus a ideia de que Deus era Pai, tentando colocar essa interrogação. Mas por que o problema do diabo, irmãos, não é de nós lotarmos uma igreja. Nunca vai ser. O problema do diabo não vai ser de a gente fazer grandes conferências. Isso nunca vai ser, irmãos, também. O problema do diabo nunca vai ser se nós cantarmos um louvor bonito e gravar um DVD cantando esse louvor. Ou isso for para a internet e ter milhões de visualizações e seguidores. Não, isso não é o problema de Satanás. O problema dele é quando nós reconhecemos Deus como Pai. Porque a palavra de Deus diz que o Filho faz aquilo que vê o Pai fazendo. E se eu falo que Deus é meu Pai, entendo que Deus é meu Pai, e a Bíblia diz que o Filho faz o que o Pai faz, eu vou praticar as ações como Deus. Então o problema do diabo não é se você for conhecer a Bíblia de capa a capa. Tem gente que não serve a Deus e conhece a Bíblia de capa a capa. Eu não conheço de capa a capa. O problema do diabo não é se você lê a Bíblia, se você ora 200 horas por mês. É se você reconhece Deus como Pai e tem noção de que você tem uma identidade como filho. Então o que o diabo queria, a estratégia do diabo
O que fez com Jesus é a mesma que faz com a gente, tentando roubar a nossa ideia de filiação, de ter Deus como um pai, ou seja, perdemos a noção de paternidade divina de Deus sobre as nossas vidas. E eu já vou falar aqui como que são algumas das estratégias que o diabo usa para minar essa ideia de nós recebermos Deus como um pai. Porque como um servo é mais tranquilo. Ele manda eu fazer, eu faço, acabou. Mas como filho eu tenho um compromisso como família com ele. Já reparou isso, irmãos? O servo só faz o que o pai manda. É só isso. Ah, faz isso, faço. Mas o filho que ama o seu pai, ele faz as coisas para agradar o pai dele. Até quando o pai dele não manda. Irmãos. Até quando o pai dele não manda. O Jesus não ficava ouvindo de Deus o tempo todo. Perdoa os pecados das pessoas. Não, ele perdoava porque isso agradava o pai. Jesus não ficava ouvindo de Deus o tempo todo. Vai lá curar todo mundo. De maneira nenhuma, irmãos. Ele fazia isso porque isso agradava o coração do pai. E aí, por que o diabo quer roubar da gente a ideia do pai? Quer nos tirar o pai celestial. E eu fiz questão de anotar, irmãos. A palavra pai no hebraico é Abba. Abba. A palavra pai no hebraico é Abba, que tem a ideia de ser fonte, sustentador, aquilo que suporta e aquilo que sustenta. Então, se Deus é aquilo que sustenta, se o Abba é aquilo que sustenta, é aquilo que é a base, é aquilo que suporta, quando o diabo quer me tirar o pai, ele quer me tirar aquilo que me sustenta, aquilo que suporta, aquilo que é o alicerce. Porque em Filipenses 1,6 diz que nós somos uma obra em construção, irmãos. Então, se você é uma obra em construção, e Abba, pai, é aquele que é a fundação, não é isso? O que pode condenar? O que pode condenar uma obra em execução? Se uma obra estiver sendo feita ali, um prédio que seja, ou a sua casa, uma escola, e o telhado estiver ruim, sabe o que vai acontecer? A Defesa Civil vai pedir para tirar o telhado. Se as paredes estiverem ruins, eles vão falar, você tem que derrubar essas paredes. Mas não condena a obra ainda. Mas se a base, a fundação, a estrutura não estiver correta, eles condenam toda a obra.